Salmo 97. Assunto: enquanto o último salmo cantou os louvores do Senhor em conexão com a proclamação do Evangelho entre os gentios, este parece prenunciar a poderosa obra do Espírito Santo, subjugando os sistemas colossais de erro e abatendo os deuses ídolos. Um salmo nesta série é considerado como estando em Davi, e nos crendo que o restante está no mesmo lugar e que são do mesmo autor. A questão não é importante, e nós somente a mencionamos porque parece ser o orgulho de certos críticos estabelecer novas teorias. E há leitores que imaginam isto como garantia de aprendizado prodigioso. Nós não cremos que as teorias desses críticos são dignas do papel em que foram escritas. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Esta é a palavra de ordem deste salmo: Jeová reina. É também a essência da proclamação do Evangelho, o fundamento do reino do Evangelho. Jesus veio e todo poder lhe é dado no céu e na terra. Portanto, aos homens é dada a ordem de submeter-se a ele em fé obediente. Os santos têm consolo nestas palavras e somente os rebeldes as argumentam com sofismas. Charles Haddon Spurgeon. Como se ele dissesse que nada tema, exceto o inferno. Que nada se inquiete, exceto os demônios. Que o menor, o mais pobre do povo de Deus, ainda que seja apenas pó, que se regozije nisto: reina o Senhor. Deus tomará todo o poder e autoridade em suas próprias mãos. Ele não estará mais sob os homens, mas acima deles. Já é hora de ele se colocar nesta posição. É razoável que ele deva agir assim. É justo que deva agir assim. Tudo agora deve se curvar, inclinar e submeter-se à lei, ao governo e à vontade de Deus. Nenhum homem continuará a dizer: assim será, porque minha vontade é que assim seja. Não será encontrado um coração, uma língua que se mova contra o domínio do Senhor. William Sedgwick. Em alguns lampejos de relâmpagos do Filho do Homem. Aquele que se colocou diante do juiz, aquele que recebeu os golpes, aquele que foi açoitado, aquele em quem se cuspiu, aquele que foi coroado com espinhos, aquele que foi agredido com socos, aquele que foi pendurado na cruz, aquele que enquanto pendurado no madeiro foi zombado, aquele que morreu na cruz, aquele que foi trespassado pela lança, aquele que foi sepultado, ele ressuscitou dos mortos. Reina o Senhor. Deixe que reinos se irem o quanto quiserem. O que pode fazer ao Rei dos reinos, o Senhor de todos os reis, o Criador de todos os mundos? Agostinho. Alegro-me por Cristo ser o Senhor de todos, pois caso contrário eu estaria completamente sem esperança. Disse Micônio em uma epístola a Calvino, sobre uma perspectiva dos inimigos da igreja, John Trapp. Quando Bulstrode Whitlock embarcou como enviado de Cromwell à Suécia em 1635, ele estava muito perturbado em sua mente, enquanto descansava em Harwich na noite anterior, que estava muito tempestuosa. Ele pensou no estado desatento do país. Ocorreu que um servo particular que dormia em uma cama adjacente notou que o seu senhor não conseguia dormir e disse: com licença, senhor, o senhor me daria permissão para lhe fazer uma pergunta? Certamente. O senhor acredita que Deus governa o mundo muito bem antes que o senhor passasse a fazer parte dele? Indubitavelmente.
E o Senhor acredita que ele o governará muito bem quando o Senhor já não mais fizer parte dele? Certamente. Então, Senhor, perdoe-me, mas o Senhor não acha que pode confiar que ele governará muito bem enquanto o Senhor vive? A esta pergunta, Whitlock não teve resposta, mas virou-se em pouco tempo dormiu, até que foi convocado a embarcar G.S. Bowes em coleções ilustrativas. Versículo 2: Nuvens e escuridão o rodeiam. Ao redor da história de sua igreja pairam nuvens escuras de perseguição, e terríveis trevas em certos momentos se estabelecem. Ainda o Senhor permanece ali, e não obstante os homens por algum tempo não vejam a radiante luz nas nuvens, ela irrompe em momento oportuno para a confusão dos adversários do Evangelho. Esta passagem deveria nos ensinar sobre a impertinência de tentar intrometer-se na essência da divindade, a vaidade de todos os esforços para compreender o mistério da Trindade em unidade, a arrogância de acusar o Altíssimo diante do tribunal da razão humana, a insensatez de ditar ao Eterno o modo como ele deveria proceder. A sabedoria cobre seu rosto e adora a misericórdia quem encobre o propósito divino. A insensatez se apressa e perece, primeiro cegada e aos poucos consumida pela chama da glória. Charles Adam Spurgeon. Justiça e juízo são a base do seu trono. Quando o rolo de decretos e os livros da providência divina forem abertos, nenhum olho encontrará ali uma palavra que deva ser apagada, uma sílaba de erro, uma linha de injustiça, uma letra profana. De ninguém, exceto do Senhor de todos, se pode dizer isto. Charles Adam Spurgeon. Versículo 3. Adiante dele vai um fogo. Esta chama divina permanece mesmo que adiante da face do Senhor em sua vinda a toda alma fiel, que se acende de anseio por ele e queima todos os seus pecados enquanto ele amontoa suas brasas de fogo sobre sua cabeça para suavizar e purificar. Um santo ensina que assim deve ocorrer, que o fervor do desejo santo deve sair de diante de sua face e ir até todas as almas que ele deseja alcançar. Uma chama que queimará todo o mofo do pecado e transformará em um lugar pronto para o Senhor. A alma então sabe que o Senhor está se aproximando quando se sente acesa com esse fogo e diz com um profeta: esbraseou-se-me no peito o coração. Então, disse eu com a própria língua. Salmo 39, versículo 3. Agostinho e outros, citado por Neely e Nittedale. Versículo 4. A terra os vê e estremece. Nada jamais causou tal tremor e comoção como a proclamação do Evangelho. Nada foi mais majestoso do que seu curso. Virou o mundo de cabeça para baixo, nivelou as montanhas e preencheu os vales. Jesus veio, ele viu, ele conquistou. Veni, vinci. Vim, vi e venci. Quando o Espírito Santo pairou sobre os seus servos, o percurso deles tornou-se como uma poderosa tempestade. A verdade reluzia com a força e a velocidade de trovões, e filósofos e padres, príncipes e povos ficaram totalmente confundidos e inteiramente impotentes para suportar isso. Assim será novamente. A fé, ainda hoje, ateia fogo no mundo e abala as nações, lançando-as para todos os lados. Charles Adam Spurgeon. Versículo 5. Na presença do Senhor de toda a terra. Desejamos a presença do Senhor com este alcance e com sua igreja nesta hora. Nossa única e exclusiva necessidade. Com ela as montanhas da dificuldade fugiriam e todos os obstáculos desapareceriam. Que o Senhor rasgue os céus e desça, que as montanhas derretam em sua presença, ó Senhor. Charles Adam Spurgeon. Versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem a Deus de escultura, os que se gloriam de ídolos.
assim eles serão. A vergonha cobrirá os seus rostos. Eles se envergonharão ao pensar em suas vanglórias enlouquecidas. Quando o homem adora seriamente o que foi gravado pela mão do homem e coloca sua confiança numa mera insignificância, ele é de fato bruto, e quando se converte de tal absurdidade, ele realmente deve se envergonhar. Um homem que adora uma imagem não passa de uma imagem do homem. Seus sentidos devem tê-lo deixado. Aquele que se vangloria de um ídolo cria uma vanglória. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Curvem-se, vocês deuses imaginários. Que Jove preste homenagem a Jeová, e Thor baixe seu martelo e coloque ao pé da cruz, e Juggernaut remova sua carruagem manchada de sangue da estrada de Emanuel. Se os falsos deuses são ordenados a adorar o Senhor que virá, quanto mais deverão adorá-lo aqueles que são criaturas divinas no céu, inclusive os espíritos angelicais. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, pois ele o detesta, seu fogo consome, seus relâmpagos o explodem. Sua presença o retira de seu lugar e sua glória confunde todos os que o amam. Não podemos amar a Deus sem detestar aquilo que ele detesta. Não devemos apenas evitar o mal e nos recusarmos a tolerá-lo, mas devemos nos irar com ele e carregar contra ele indignação calorosa. Charles Haddon Spurgeon. É evidente que nossa conversa é sã quando abominamos e detestamos o pecado do coração. Um homem pode saber que seu ódio pelo mal é verdadeiro primeiro se for universal. Ele odeia o pecado verdadeiramente. Ele odeia todos os pecados. Segundo, o verdadeiro ódio é inabalável. Não há aplacamento exceto pela abolição daquilo que se odeia. Terceiro, o ódio é uma emoção mais enraizada do que a ira. A ira pode ser aplacada, mas o ódio permanece e estabelece contra toda a espécie. Quarto, se nosso ódio é verdadeiro, odiamos todo o mal, primeiro em nós mesmos e então em outros. Aquele que odeia sapos, odiaria mais ainda um deles em seu peito. Muitos, como Jeová, são severos em censurar os outros, Gênesis 38, 24, mas parciais consigo mesmos. Quinto, aquele que odeia o pecado verdadeiramente, odeia o maior pecado na maior medida. Ele odeia todo o mal em proteção justa. Sexto, nosso ódio é correto se conseguimos suportar a admoestação e repreensão pelo pecado, e não nos irarmos. Portanto, aqueles que se inflamam com a repreensão não parecem odiar o pecado. Richard Sibbes. Detestai o mal. Lúcio. Sou inimigo declarado de todo falso pretexto, todo charlatanismo, todas as mentiras e toda soberba. Sou amante da verdade, da beleza ou da natureza sem disfarce. Resumindo, de tudo que é amável. Filosofia. Dizem que o amor e o ódio brotam de uma única fonte. Lúcio. Isso, ó filosofia, deve ser melhor conhecido por você. Meu papel é odiar o mal e amar e enaltecer o bem. E a isso me apego. Lúcio Piscati 8. Ele guarda a alma dos seus santos. Observemos que há duas partes de proteção divina: preservação e libertação. Preservação é manter para que não sejamos ameaçados. Libertação tem referência àqueles já envolvidos em riscos. O pastor mantém suas ovelhas para que não caiam entre lobos, mas se caírem, ele as busca e liberta. Ambas as partes são exibidas pelo profeta, nos persuadindo de que é o Senhor que guarda a alma dos seus santos para que não caiam nas mãos dos perversos, e se caírem, ele os libertará. Músculos.
livra-os da mão dos ímpios. Não é consistente com a glória de seu nome ceder ao poder de seus inimigos, aqueles a quem sua graça transformou em amigos. Ele pode deixar os corpos de seus santos perseguidos na mão do perverso, mas não suas almas. Estas são muito preciosas para o Senhor, e Ele as preserva seguras em seu peito. Isso prevê para a igreja uma temporada de batalhas com os poderes das trevas, mas o Senhor a preservará e a levará até a luz. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. A luz semeia-se para o justo, Almeida Revista e Corrigida. Devemos lembrar que a luz semeia para o justo, e isso é mais ou menos rápida germinação e desenvolvimento, dependendo da natureza do solo, em que cai e das circunstâncias que o influenciam, que, como a semente, ela primeiro repousa oculta no sulco obscuro, sob sombrio torrão de terra, no inverno frio e detestável. Ainda assim, enquanto reluz nas trevas, enquanto luta com dúvidas e dificuldades da mente e do coração, é mesmo assim a fonte de muito consolo em seu crescimento lento, vivificante e oculto está a causa de esperança vigorosa e antecipação radiante pelo momento em que florescerá e amadurecerá no verão do céu. Brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Hugh Macmillan, em O Ministério da Natureza. A colheita do homem justo é secreta e oculta se considerarmos onde está crescendo. Um detalhe é o propósito secreto de Deus. E quem pode compreendê-lo? O segundo detalhe é sua palavra. E como é difícil sondá-la. O terceiro, o próprio coração do homem. E esse não é sigiloso e enganoso. E por último, a parte principal da colheita está escondida em Cristo no céu. E quando ele surgir, a colheita aparecerá como deve ser. John Barlow. E a alegria para os retos de coração. Aqueles que têm o coração justo também terão o coração alegre. O correto leva à luz. Nos sulcos da integridade repousam as sementes de felicidade que se desenvolverão em uma colheita de bem-aventurança. Deus tem relâmpagos para os pecadores e luz para os santos. O Evangelho de Jesus, onde quer que vá, semeia toda a terra com alegria para os cristãos. Pois estes são os homens que são justos diante do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. E dai louvores ao seu santo nome. Um evangelho profano não é evangelho. A santidade da religião de Jesus é sua glória, e a santidade que produz marés de alegria. Uma vez que, enquanto o homem é deixado em seus pecados, nenhuma bênção pode ser a sua porção. A salvação do pecado é o dom inestimável de nosso Deus triuno. Portanto, vamos magnificá-lo por todo sempre. Ele preencherá o mundo com santidade e também com felicidade. Sendo assim, gloriemo-nos em seu santo nome. Mundo sem fim. Amém. Charles Haddon Spurgeon.